Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. Minha pergunta de hoje é: não me conformo, me sinto muito burra, tenho uma carreira ótima e caí num ciclo desses. Tá aí uma coisa que é muito comum, né? A pessoa, quando ela olha para uma história dessas, ela fala assim: caramba, não é possível. Eu estudei, eu me formei, eu tenho um diploma, sei lá, eu sou advogada, eu sou médica, eu sou dentista, qualquer coisa, né? E como que eu fui cair numa coisa dessas? Bom, primeiro que uma pessoa, quando ela entra numa história dessas, apesar de ser extremamente angustiante, infelizmente não tem uma profissão, né, que blinde a pessoa disso. Uma profissão não tem. Até uma pessoa, sei lá, um psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa que trabalhe com isso também não vai estar livre, né? Porque a pessoa, quando ela estuda, ela não está fazendo um estudo de si mesmo. Esse é o primeiro ponto. Então, ela vai conhecer algumas coisas, mas ela não está fazendo ali uma análise de si mesmo. Ela está conhecendo algumas ferramentas, né? Algumas coisas que podem sim ser úteis, chamar atenção, bandeiras vermelhas, mas isso não faz com que ela necessariamente olhe para a própria vida. Então esse é o primeiro ponto. E quando a gente olha para a nossa vida e a gente percebe que alguns pontos estão muito ajustados, né? Principalmente uma pessoa que tem pontos muito ajustados, mas o meu lado profissional tão desenvolvido, aí talvez seja um ponto interessante, porque às vezes a gente olha tanto para um lado e esquece de olhar para outros. E muitas vezes vítimas de relacionamentos, né, com narcisistas, de abuso narcisistas em relacionamentos, quando a gente olha, é uma coisa estrutural. Essa pessoa passou por coisas complicadas na infância, na adolescência, com pais, com mães narcisistas, enfim, com lares disfuncionais, e talvez para fugir um pouco disso investiu muito em estudar, em sair, foi morar em outro lugar, e aí não olhou para as questões emocionais. Então, não é uma questão de burrice, né? Não tem nada a ver com burrice, mas talvez de que estratégia foi adotada, né? É muito comum a pessoa se ver num relacionamento abusivo, tóxico, com um narcisista ou não importa, e aí quando ela olha, ela vê que estruturalmente no passado dela, bingo, tem um histórico ali, tem um histórico familiar importante. E normalmente essa pessoa, ela luta para sair daquilo, mas talvez ela lute da forma incorreta. Talvez ela tenha canalizado justamente a força dela, a força psíquica dela, para se desenvolver em atividades que tiravam ela daquela dor emergencial, né? Tiravam ela daquele cenário. Então tá bom, então eu vou estudar, então vou me desenvolver, vou trabalhar bastante, eu vou fazer outra coisa, né? Isso deu ferramentas para não viver um abuso? Não. Deu ferramentas para ser uma excelente médica, um excelente dentista, um excelente engenheiro, uma engenheira, enfim. Deu outras ferramentas, mas não ferramentas que precisam existir para que a pessoa não caia nisso. As lacunas emocionais, elas continuaram existindo, né? Aquelas dores, elas continuaram lá. Então, você se torna um adulto que no seu papel profissional você consegue se desenvolver muito bem, que você consegue ter várias habilidades, porque essas habilidades você foi atrás de desenvolver, mas isso não te preparou para outras situações que você precisava viver.
Então, não é uma questão, apesar da gente confundir e dar essa sensação meio que de fracasso e até meio de fraude, né? Parece que você é uma fraude. Você fala, gente, se as pessoas soubessem o que acontece, né? O que passa de verdade. A pessoa, sei lá, tem um cargo enorme de gerência e aí você fala, gente, de verdade, na prática, eu chego em casa e eu tô vivendo um abuso desse tipo e eu lidero uma equipe gigante. E a pessoa se sente uma fraude. Mas não é, é porque nós somos fragmentos, nós temos partes, né? E algumas partes são muito bem desenvolvidas. É como se a gente fosse fazer uma analogia, é como se a gente fosse, vamos supor, a gente foi para academia e a gente resolveu só trabalhar braço. Só trabalhou braço. O braço está muito bem desenvolvido, mas não trabalhou perna. A perna não tá, a perna tá que estão 2 gambitinhos que não tem força, porque não foi trabalhado. Então, essa é uma sensação realmente muito ruim, é uma sensação de impotência, é uma sensação de fraude, é uma sensação de burrice, é uma sensação muito angustiante, mas ela não é verdadeira, né? Ela não tem fundamento. Um abusador, ele não entra nas nossas lacunas profissionais, né? Claro que a gente fala também dos narcisistas nos ambientes de trabalho, mas eles entram nas nossas lacunas emocionais dentro do ambiente de trabalho, né? Eles vão aproveitar a nossa fragilidade emocional dentro do ambiente de trabalho, não as faltas de habilidade profissional. Né? É que a pessoa vai se sentir fragilizada emocionalmente e aí ela começa a ter um desempenho ruim, começa a não se desenvolver, enfim. Mas a gente sempre está falando de um abuso emocional, é um abuso psíquico emocional, é um domínio mental. Então, não é uma questão do quanto a pessoa sabe fazer alguma coisa, isso absolutamente não tem nada a ver. Uma pessoa que queira se desenvolver emocionalmente, ela precisa ser trabalhada emocionalmente, né? E isso vai além do nível teórico, isso não pode ser também daqui para fora, não é aprender sobre como funciona, é a vivência, é você aprender, mas é você olhar para dentro e olhar o que você viveu e entender o que você viveu, o que aconteceu na sua história e as poucas ou quase nenhuma ferramentas que você talvez tenha tido durante a sua infância e sua adolescência e começar, através de um processo terapêutico, introduzir essas ferramentas para que você possa, aí sim, num relacionamento, você fazer uso dessas ferramentas para não se ver mais nessa situação. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem.